Amado amigo, estamos de volta com o nosso programa Ramatiz, uma proposta de luz. E como sempre fazemos nesse segundo módulo, estamos trazendo aqui um grande amigo nosso, para falar um pouquinho sobre uma vertente importante da espiritualidade na Terra. Eu falo do meu amigo, do nosso amigo Alexandre Cubino, que é médium e sacerdote umbandista, é um escritor, é radialista, participa de um programa na Rádio Mundial e é bacharelando em ciência da religião. Alexandre, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu irmão. É um prazer estar aqui nesse programa, a convite do Sidney, do Zanarotti. Muito obrigado pela oportunidade. E sempre é gratificando falar sobre a Umbanda, né? Eu fico muito feliz. Muito feliz. Para mim é extremamente, profundamente gratificante falar de Umbanda, que é a minha religião, minha vida, é algo que realmente dá um sentido e move o meu caminhar. Em direção a Deus, como é de todas as religiões, não é? Que bom. Alexandre, é assim, você está lançando um livro, A História da Umbanda, né? Um livro muito interessante. Está na segunda edição já. Já a segunda edição? Pensei que era o lançamento atual. Lançamos em agosto do ano passado e antes de agosto desse ano já tinha esgotado a primeira edição. Agora a gente está na segunda edição desse livro, História da Umbanda. Aqui, olha, gente, esse é o livro do Alexandre. Vocês estão vendo aqui, né? O nosso câmera está fechando aqui o livro, para que você veja. E é muito interessante, né, Alexandre, porque o livro fala História da Umbanda e existe... E publicado pela editora Amadras. Que legal, A Amadras, ela apoia bastante, né? Agora, existe muita desinformação sobre Umbanda, né? Existe uma desinformação geral sobre tudo, né? Mas sobre a Umbanda... Começa por aí, né? Você vê que a Umbanda... em geral, e às vezes... Não só a desinformação, às vezes o desinteresse de ter uma informação mais aprofundada sobre a espiritualidade. Né? Essa parte é tão gratificante, tem tantas vertentes, e compete a cada um de nós escolher, e nós não temos, você somente tem o direito de opinar quando você conhece. Agora, a desinformação sobre a Umbanda e as religiões afro-brasileiras ou afro-ameríndias e afro-indígenas é uma coisa cruel, porque ela vem carregada de um preconceito muito grande. Exatamente o que eu ia falar. Então, para acabar com isso, vamos aproveitar o nosso programa hoje para quebrar alguns preconceitos. O que é a Umbanda mesmo e quando que ela começou? Explica para nós. Umbanda é uma religião brasileira, fundada no dia 15 de novembro de 1908, por um médium chamado Zélio Fernandino de Moraes. O Zélio vinha de uma família católica e ele começou a ter o que a família chamava de ataques. Essa é a classificação técnica que a família deu. O Zélio tinha ataques, ele tinha dores, ele passava mal, ele acordava no meio da noite falando sozinho, se comportando de uma forma estranha. E o Zélio de Moraes foi então encaminhado para um tio que era médico. Cuidava de um hospício, uma especialidade bem peculiar para cuidar do Zélio. E o tio devolveu o Zélio para a família dizendo, esse rapaz não tem nada que a medicina classifica. Então a família encaminhou o Zélio para outro tio que era padre. Ele foi exorcizado também não adiantou nada. 3 vezes, por um padre, por 2 padres, por 3 padres. A mãe do Zélio, então levou o Zélio de Moraes, que tinha ataques. E é bom frisar que época isso está acontecendo, 1908, então não tinha televisão, não tinha luz, não tinha uma série de coisas desse mundo que a gente conhece hoje. O Zélio foi levado para uma benzedeira, essa benzedeira incorporava um espírito chamado Tio Antônio. A benzedeira falou, esse rapaz tem uma missão. No dia 15 de novembro de 1908, ele foi levado então a uma sessão espírita. Acredita-se que era na recém-fundada Federação Espírita de Niterói. Acredita-se, tá? Ali naquela sessão espírita, começaram nessa época, nesse período, muito pouco tempo depois da abolição da escravatura, diga-se de passagem, os médios que estavam nessa sessão espírita, ortodoxa, kardecista, de primeira linhagem e também os trabalhadores da primeira hora, né, que em 1908 no Brasil... O Brasil estava chegando. Estava chegando o espiritismo, né? Então começaram a se manifestar espíritos
de ex-escravos na sessão, durante uma sessão espírita kardecista. E os dirigentes daquela sessão, o senhor Souza, ele e os demais entenderam que ali não era lugar de ex-escravos se manifestar e começaram a convidar esses espíritos a se retirarem. Nesse momento, o Zélio de Moraes estava lá para ser tratado, se levanta e pergunta: por que é que expulsam estes humildes? Nesse momento ele já estava incorporado, fazendo uma psicofonia. Um clarividente vê que ele está manifestado e pergunta a ele: e quem é o senhor? Quem é você para questionar? Ele responde: se é que eu devo ter um nome, se eu preciso de nome para falar, então me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas. O clarividente viu que ele era um europeu e que estava vestido em vestes clericais. Ele pergunta: por que é que está dizendo o senhor que é um caboclo? Porque diz que é caboclo se eu lhe vejo como o espírito de um europeu. E ele responde: porque em uma das minhas encarnações, já que eu tive várias, eu fui Frei Gabriel de Malagrida. Então eu estou aqui com a aparência de Frei Gabriel de Malagrida, mas também já fui caboclo, também nasci índio nessa terra, venho como eu quiser, quero me manifestar e dou meu nome de Caboclo das Sete Cruzilhadas. Então pergunta a ele: o que quer o senhor? Ele diz: eu venho para trazer uma nova religião, Umbanda. Amanhã, na casa desse rapaz, às 19 horas, 20 horas, eu me manifesto para trazer a nova religião, onde todos poderão se manifestar. Com quem sabe mais a gente vai aprender, a quem sabe menos a gente vai ensinar. Assim será a Umbanda, a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Assim ele define a Umbanda. E pergunto para ele: como vai chamar a sua igreja? Ele responde: se chamará Tenda Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria carregou o Cristo, a Umbanda carregará os filhos seus. Então isso é um fato histórico. O Zélio não criou a incorporação de caboclo, ele não inventou a incorporação de preto velho, isso já existia, mas ele fundamenta a liturgia, o ritual, e a religião nasce no momento que nasce o seu ritual. Esse é o momento que nasce a religião. Por que eu digo isso? Porque há religiões muito parecidas com a Umbanda. A gente tem aqui no Pernambuco, Catimbó, a linha dos mestres da Jurema, lá tem caboclo, lá tem preto velho. É muito parecido com a Umbanda, mas não é Umbanda. A gente tem no Maranhão o tambor de mina. No tambor de mina tem caboclo e tem preto velho, mas não é Umbanda. A gente tem o candomblé de caboclo, que também tem caboclo, também tem preto velho, mas não é Umbanda. A gente tinha no Rio de Janeiro o que foi chamado de macumba, que hoje a gente fala: ah, macumba não é uma religião, macumba é um instrumento musical, um instrumento de percussão. Mas macumba era o nome pelo qual se identificava a religiosidade afro-brasileira no Rio de Janeiro antes de surgir a Umbanda. Assim como a religiosidade afro-brasileira baiana, que é de influência Nagô e língua Yorubá, que é da onde vem o orixá, é chamado de candomblé. Assim como no Maranhão tem o tambor de mina, no Rio de Janeiro tinha a macumba, que era uma forma de expressão religiosa e cultural. E qual a diferença entre a Umbanda e essas outras religiões? A diferença básica? Diferença básica: a Umbanda é uma religião brasileira que quer ser brasileira. Qual a diferença de uma religião que quer ser brasileira e de outra religião que quer resgatar uma cultura afro? Por exemplo, a Umbanda é todinha feita, falada e cantada em língua portuguesa. Sim. A Umbanda ressalta os valores da terra em que ela nasceu. Ou seja, é religião do índio e do preto velho. O índio representa a raça vermelha, o preto velho representa a raça negra. Mas veja bem, o preto velho de Umbanda é preto velho cristianizado. É preto velho batizado. Porque o preto velho da Umbanda, ele é Pai João, Pai José, Pai Benedito, Vovó Maria. São nomes católicos. Sim, sim. Não são nomes da língua Yorubá, que está
na região da Nigéria, não são nomes da cultura Angola, que fala o quimbundo, não são nomes da cultura Jeje, que fala o fon, são nomes daquele que foi batizado. Então, a Umbanda é a religião do preto velho, esse que foi escravo no Brasil, mais o índio, e que vai valorizar esse segmento. Interessante que você falou Pai Benedito, né? Pai Benedito, então, Benedito. Ramatiz, ele se manifesta na Umbanda como Pai Benedito. Ó, é interessante isso, né? E veja bem, aí você entra num ponto da questão da Umbanda fundamental. Aquele que se manifestou em primeiro lugar e criou o primeiro templo de Umbanda, que a gente diz aonde surge a religião, no momento que é criado o primeiro templo. Então isso é questão histórica, na casa do Zélio de Moraes. É um fato histórico, não tem outro templo antes do dele. De Umbanda, né? De Umbanda. A entidade que se manifesta dá o nome Caboclo das Sete Cruzilhadas, mas já tinha sido Gabriel de Malagrida. Então, vir como caboclo, como preto velho, é uma opção e não uma falta de opção. Porque aquele preto velho que está conversando comigo, ele pode ter realmente sido um escravo ou não. Falamos de Pai Benedito. Quantos Pai Beneditos se manifestam na Umbanda? Milhares e milhares e milhares. Mas quem é quem foi Benedito? Quem foi encarnado e foi o negro escravo Benedito? Nem todos. Então a Umbanda, ela trabalha com uma questão chamada arquétipo. Ela traz o arquétipo do escravo, onde não necessariamente aquele preto velho foi um escravo, e que fica muito claro se a gente começar a pensar em números. Por quê? Quantos escravos no Brasil chegaram à idade de serem considerados ancião? A expectativa de vida era de 45 anos. Um negro que vinha da África para o Brasil e era comprado e vendido, vinha como um animal, comprado e vendido como mercadoria. A ideia é que esse negro, trabalhando na condição de escravo, daria mais ou menos de 10 a 15 anos de mão de obra. E depois se tornava um peso, né? Não ficava velho. Se tornava um peso. Não ficava. Então, não era interessante. Quantos negros realmente se tornaram aquilo que a gente chama de preto velho? E a segunda pergunta que vem na sequência: quantos médios de Umbanda existe, cada um com o seu preto velho? Bom, Alexandre, milhares. Vamos aproveitar, porque então, nós temos 2 programas, você vai voltar semana que vem. São questões que mostram que a Umbanda, ela é uma religião simples de praticar, mas muito complexa para ser compreendida. Por exemplo, uma coisa que você vai voltar na semana que vem, vamos fazer mais um programa, né? Porque esse aqui, volto quantas vezes esse aqui vai quiser, dar para a gente dar uma arranhadinha. Mas, por exemplo, já entendemos que a Umbanda começou em 1908, que é uma religião brasileira, né? Que trabalha com a mediunidade. Mediunidade é a base da Umbanda. A gente pode até chamar a Umbanda é uma religião mediúnica. Uma maneira de classificar. Porque sem a manifestação dos espíritos não tem Umbanda. Não no caso da Umbanda. Ela é fundamental. É igual ao espiritismo sem mediunidade. O que seria do espiritismo sem a mediunidade? Sem dúvida. Apesar de alguns centros que querem fazer espiritismo sem espírito. Eu acho complicado. Só estudo. Né? E a prática. Tá, uma coisa que dizem muito por aí, eu vou dar uma cutucada em você agora. Que a Umbanda é uma religião que faz o mal para os outros. Como você interpreta esse preconceito e essa frase? É muito simples, meu irmão. Primeiro, Umbanda é religião, não é? Então a questão é perguntar, o que é religião? Religião é aquilo que me religa a Deus. Deus é a perfeição. Então praticar uma religião é única e exclusivamente fazer o bem. Então a religião de Umbanda só faz única e exclusivamente o bem. Agora, se existem os maus umbandistas, me perdoe, também existe o mal católico, o mal evangélico, o mal espírita. Isso é. Com certeza. Isso existe em todo lugar. Allan Kardec vai dizer, no livro dos médios, que o maior inimigo do espiritismo são os maus espíritas. Não é? É o mesmo caso da Umbanda. A Umbanda é uma religião linda, maravilhosa. A definição de base da Umbanda é essa, manifestação do espírito para a prática da caridade. Agora, se há o mal umbandista, é uma questão do ser humano e não da religião. Como vocês definem a prática da caridade na Umbanda? A prática da caridade é não cobrar.
Se você está indo num terreiro de Umbanda para buscar uma cura moral, ou física, ou espiritual, ou um esclarecimento, isso vai ser feito de maneira caritativa. O que quer dizer de maneira caritativa? Você vai ser recebido, vai participar de um trabalho espiritual, espiritualista de uma religião, aonde vai receber de acordo com o seu merecimento, com a sua necessidade, e não vai lhe ser cobrado nada. E olha, a gente sabe, para você fazer um trabalho espiritual, você tem água, tem aluguel, você tem luz, você tem produto de limpeza, você tem a sustentação dessa estrutura. Quem sustenta essa estrutura são os médiuns que estão ali sustentando essa estrutura para receber as pessoas caritativamente. Essa é a caridade. Mais do que pagar aluguel, água, luz, eu estou dando como caridade o meu tempo, não é? Que é precioso, certo, por exemplo, para a minha família, porque no momento que eu estou lá eu não estou em casa, embora é desejoso que a minha família também esteja lá comigo, mas é um tempo Sim. meu, e não há você. como avaliar o quanto vale o tempo de cada um. Estou dando meu tempo ali para que uma entidade incorpore e receba aquelas pessoas que a gente chama de consulente, que é aqueles que vão na Umbanda receber um passe, uma consulta, uma orientação. Você falou de essa é a negros, caridade. Negros e caboclos, basicamente. Os índios e os negros. É o que chama muita atenção na Umbanda. Agora, na formação de base da religião, a gente tem a cultura indígena, a cultura afro e a cultura europeia. Já que uma das grandes influências da Umbanda é o próprio Espiritismo. A grande linha doutrinária da Umbanda, o olhar que a Umbanda tem para o mundo dos espíritos é por demais espírita. Mas não se fecha, por exemplo, na obra de Kardec. Sim. Por quê? Porque a Umbanda trabalha com magia, a Umbanda trabalha com ritual, a Umbanda trabalha com culto aos orixás, que são divindades, que não cabe na obra de Kardec, sim, sim, não cabe no espiritismo ortodoxo. Apesar de que eu questiono uma coisa, viu, Alexandre? E o Ramatiz também questiona. Esse negócio de que espiritismo... Aliás, não tem... Ramatiz é super questionador. Sim, esse negócio que muitos espíritas dizem que espiritismo não tem ritual. Meu Deus do céu. Eu chego no centro espírita, eu faço uma prece de abertura. Aí vem o cara, faz uma palestra. Termina a palestra, tem a vibração. Terminou a vibração, ele vai tomar um passe, faz uma prece, toma um passe e vai embora. Aí no outro dia ele volta, faz a prece de abertura, faz a palestra. O que é isso? Não é um ritual? É um ritual. Sim. Não é um ritual? Então, exatamente. eu questiono isso. Mas ele não tem o desejo de formalizar a ritualística. Mas ritual, todo mundo tem. Não é mesmo? Se não tiver almoçar ritual, é um ritual, não é mesmo? Você quer ver uma coisa que o Ramatiz fala? Se não tiver ritual, você vai calçar a meia depois do sapato. É tudo muito curioso. Quando a gente fala de espiritismo, eu acho que algumas pessoas não se dão conta que ao falar de espiritismo, ele deve ser contextualizado. Porque Allan Kardec está na França, em 1854, codificando a sua obra do espiritismo, e Allan Kardec é um positivista. Ele comunga de um movimento científico que não quer mais religião. Mas não quer mais religião qual? Não quer mais religião aquela que eles conheceram na França daquela época. Sim. Então, tem que ser contextualizado. No Livro dos Espíritos se diz, espiritismo é ciência. Mas na Revista Espírita foi perguntado para Allan Kardec, espiritismo é religião ou é ciência? Ele fala, formalmente não somos uma religião, mas filosoficamente somos. Porque tudo que religa o homem a Deus, né? Não é? Agora, vamos falar de uma coisa. Por exemplo, a Umbanda tem uma coisa que chama muito a atenção das pessoas que entram em contato, que são as danças e os cantos. Qual é a significação disso? Qual é o objetivo das danças e dos cantos? Então, essa é uma questão, no meu ponto de vista, fascinante. O canto é que a religião ela é ritualizada e cantada o tempo todo. Então, o canto é uma reza. Cada canto é uma prece, né? Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio, colhendo lírio, lírio e colhendo lírio, lírio. É uma prece, estou cantando. São lindos os pontos. Eles são pontos de chamada, de evocação, de invocação dos orixás. São pontos para trazer força, para dar segurança. Marcam a linha que está trabalhando. Marcam a linha que está trabalhando. São pontos de elemento doutrinário, ritualístico. São pontos, a gente chama as músicas de Umbanda de ponto cantado. São pontos para você refletir e pensar na sua vida,
né? E são pontos que vão lhe ensinar quem é Ogum, quem é Xangô, quem é Oxóssi, quem é o Caboclo, quem é o Preto Velho, porque esses pontos estão cantando quem são essas entidades e esses orixás. E eu gosto de comparar tradições religiosas. Você estuda isso? Né? Eu estudo isso, né? Na Cabala hebraica, quando eu falo o nome de um anjo, Micael, eu não estou chamando ele. Para eu chamar o anjo, eu devo cantar o seu nome ou mantrar. Aí ele sabe o que eu estou chamando, né? Micael. Aí. Então a gente canta o nome dos orixás da mesma forma que um cabalista canta os anjos ou que um hindu faz mantra. Para Krishna. Então essa é a nossa forma de louvar, de reverenciar, de nos ligar às entidades cantando. A música, a religião é brasileira, então ela tem um toque brasileiríssimo, que é o canto, a dança. Agora, na dança, a gente tem o movimento dos médios desincorporado, que pode ser um movimento ritmado sem grandes coisas, mas a dança do orixá ou do caboclo quando incorpora é uma dança que cada movimento tem um gestual, tem uma forma. Então, Oxum é orixá do amor. Então, quando ela incorpora, ela faz um movimento que reflete essa energia. Todo o corpo fala. Sim. O que é que ela tem para dar? Amor. Então, isso reflete no movimento dela. Ogum é o orixá da guerra, é vencedor de demandas. E ele é a retidão. Então, quando ele incorpora, ele fica totalmente ereto. Ele fecha as mãos, bate no peito e o dedo está em riste. Então, isso está mostrando o que ele traz para você. Xangô é senhor da justiça, é duro. Então, ele bate as mãos e traz em cada mão um machado. Que, a exemplo da balança, é aquele que pesa. O machado que corta para os dois lados, a balança que pesa. Então, a dança também mostra qual energia tem. Assim como o ritmo. A gente tem ritmo de Umbanda, por exemplo, Yansan é um orixá, uma mãe, um orixá guerreiro, e geralmente se chama Yansan num ritmo de guerra, que se chama barra-vento. O barra-vento é um toque rápido, né? Tatá, tutum, tatá, tutum, tatá, tatá, tutum, tatá, tatá. Então, quando chama Oxum, que é melodiosa, chama, por exemplo, no ritmo Iemanjá, que é tá, tum, tá, tum, tá. Então, tudo isso cria um universo mágico, porque tá trabalhando com o que você vê, com o que você ouve, com o que você sente. Isso colabora, Alexandre, com a alteração do estado de consciência para que haja a incorporação? Total. Colabora sim. Toda esse conjunto, né? Ajuda a pessoa que é médium a se harmonizar, a se tranquilizar, a esquecer as contas para pagar, o trânsito, a pessoa que ela brigou no trânsito, esquecer tudo isso, entrar naquele universo sintonizar, e né? ajuda a mente a sintonizar com aquela vibração que ela vai trabalhar, que ela vai incorporar. Rapaz, mas você fala da Umbanda com tanto amor e com tanta garra, que dá vontade de ficar escutando você aqui. Precisa fazer vários programas com você. O tempo todo. Mas olha, infelizmente o tempo já foi. Sou apaixonado pela Umbanda. Né? Isso é bom. Ainda bem que você vai voltar semana que vem, porque o tempo já foi. Faz assim, deixa uma mensagem sua, que vier assim do coração para o nosso telespectador. Tá bem, deixa o meu e-mail também, alexandrecomino@uol.com.br. E a mensagem é essa: Umbanda é religião, portanto só pode praticar única e exclusivamente o bem. O contrário disso não pode ser considerado Umbanda. Que bom. Obrigado pela sua presença hoje. Muito bom a sua presença. Semana que vem nós vamos continuar, precisamos falar de orixá, precisamos falar ainda de outras coisas muito importantes. Eu dou um curso virtual também de teologia de Umbanda, hein? Não sei quem sabe. Esse curso nós estamos colocando o seu endereço, em janeiro. O site, tudo, o e-mail, tudo na tela, tá? O curso vai começar em janeiro. Começa em janeiro o curso virtual de teologia de Umbanda, então em qualquer lugar do mundo você pode fazer esse curso. Tá, então quem tiver interessado pode entrar em contato com você e mandar um e-mail para mim ou entrar no site www.ica.org.br. Nós estamos colocando aí na tela. Tá. Obrigado, Alexandre. Tá bem. Foi muito bom. Muito bom. Fico contente também. Obrigado pela oportunidade. Que bom, gente.
tudo que é bom dura pouco, né? Dá vontade de ficar falando aí com o Alexandre. Mas estamos chegando ao final desse programa. Muita paz, muita luz. Fique conosco. Até a semana que vem, se Deus quiser. Zana? Amigo e amiga, foi muito gratificante estar junto com você. Até o próximo programa.